que está aberto nesse aqui? A cólera. Vamos ver aqui o que aqui dá. Bora ver. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Uma satisfação, eu sou o Renato, que é o João Pedro. Então, hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 9, a cólera. Que nós vamos encontrando essas questões ligadas à cólera. E diz que nesse frenesi de cólera, a cólera, a raiva, o ódio, faz mais mal a quem tem. Eu fiquei lembrando aqui dessas questões de cólera, porque dentro desse evangelho é muito difícil para nós, eu digo por mim, porque eu acredito que todo mundo deve estar, todo mundo que eu digo, a maioria das pessoas deve estar aí num ambiente de espíritos imperfeitos. Sendo espíritos imperfeitos, são aqueles que recebem todas as orientações para fazer o que é o correto, o certo, mas que se desviam desse caminho. E é muito difícil realmente engolir o orgulho, muito difícil. Eu só lembro de uma passagem que tem o Siddhartha Gautama, ele contam lá nas histórias, da história do Buda, que um dia ele era muito conhecido, o Buda se tornou uma pessoa muito conhecida, primeiro porque ele era um príncipe, e depois ele deixou de ser príncipe, ele já era casado, tinha um filho, e ele deixou tudo, depois que ele teve contato com a realidade, porque o pai dele tinha criado ele para não ter nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza, as pessoas andavam por ele não conhecia velhice, as pessoas andavam sempre com o cabelo pintado, sempre maquiadas, ele não conhecia dor, quando uma pessoa tinha dor, o pai dele tirava para ele não ver, ele não conhecia morte, ele nunca tinha visto ninguém morrer, nada. Então um dia, ele muito inquieto, porque ele não saía do palácio, ele pediu o pai dele para ir dar uma volta fora. E quando ele foi, fizeram todo um cortejo, prepararam a rua toda para manter o sistema da rua como fosse o palácio, para ele não ver nada de dor. O pai dele queria privar ele totalmente de dor, de raiva, disso. E aí o cortejo sai, mas assim a vida, a vida nem sempre é como a gente, tal qual a gente quer. A vida ela é como ela é, E ele foi passando pelo cortejo e viu, assim de sós lá, alguém passando, outro, ele saiu atrás. Aí ele foi, nesse dia, ele viu um velho, ele viu uma pessoa doente e ele viu gente indo para ser enterrado, gente morta, nunca tinha visto. E ele ficou muito inquieto. A partir dali, ele segue com aquela inquietação e resolve deixar o palácio. Um dia ele deixa o palácio e vai tentar descobrir o caminho, descobrir a verdade, descobrir o que era a vida, porque ele achava que ele não sabia o que era a vida. E aí ele vê os Sifis, aqueles mestres e aqueles que estavam fazendo acesso, que ela era passando por disciplinas, coisa muito forte, muitos dias parado na mesma posição, muito tempo sem comer. Então ele passou um tempão refletindo, achando que só sentir agora que ele não conhecia, sentir essas privações que ele nunca teve, ele ia chegar a uma plenitude, ia preencher esse vazio que ele sentia dentro dele. Aí ele passou um tempão lá, parado, meditando, sem comer e sem beber, dias e noites. Aí ele ficou muito fraco, aí quase morre, encontrou uma moça, ele foi tomar tipo uma água no rio e a moça deu para ele um pouco de arroz. E aí ele pensou, que ele, vivendo uma vida de ficção, sem sentir, sem conhecer o que é a vida, o que é a verdade da vida, que tem dor, velhice, doença e morte. Ele sentia um vazio. Uma hora ou outra, ele ia acabar passando por aquilo. Então, não servia como uma base, como um alicerce para ele. E também, se auto-infligir flagelo,
se auto-infligir dor, quer dizer, colocar a vida como uma dor profunda, também não deu certo, ele quase morria. Então ele traz o bom e velho caminho do meio, ele diz, não, nem eu posso, a vida não é de viver só de alegria, e nem é só de tristeza. A vida nem é só de prazer e também não é só de dor. E foi aí que ele traça essas questões do caminho. Ele chama do nobre óctuplo caminho, né? Ele vai os passos, reto pensar, reto falar, né? Reto, sabe, agir, e começa toda aquela questão. E começa a ter essa prática, e ali dizem que aí ele consegue o nirvana. Ele começa a usar meditação, não para ficar só parado e passar uma vida inteira, como fez um personagem da história antiga da Índia, né, que está lá, que é o Valmiki, né, que ele disse que o mundo estava tão perdido que ele ia ficar ali meditando até a eternidade. E ele medita tanto tempo que os cupins se constroem em cima dele. E ele, quer dizer, o Buda não quis fazer isso, ele entendeu que tinha uma forma de viver a vida de forma equilibrada e que, logicamente, não precisava fugir nem pelo prazer nem pela dor. Deixasse a vida acontecer de forma equilibrada. E aí, por que eu estou trazendo essa história, quando a gente vem falar de um evangelho sobre cólera? Porque tem uma passagem que eu acho muito tocante, das coisas que eu admiro, né, e eu gosto muito dessa coisa sincrética, né, mesclada, espiritualista, né, até porque o espiritismo, eu não gosto muito dessa coisa fundamentalista. Eu acho que ele vem, não é uma ilha, ele vem de outras fontes, né? Ele, exatamente, se você ler aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você vai entender que a revelação veio para vários outros povos, e foi aqui, a última que em tese teria chegado foi o espiritismo na França, e lá também não ficou. Ele vingou, foi aqui com o Chico Xavier, né? Quer dizer, foi aonde a coisa se desenvolveu. Então, não é como a gente quer, como Deus quer, né? Tentaram lá com São Francisco, tentaram lá com Moisés, tentaram com vários outros. O próprio Jesus, para desenvolver aquilo, ainda não dava, né? Assim, as pessoas não estavam prontas. Então, dentro desse contexto todo, esse grupo mais reencarnacionista, mais conhecido, é o pessoal indiano mesmo, né? E Buda é indiano. Aí o que acontece? Tem uma passagem, ele ficou, quando ele aprendeu esse caminho, um caminho mais de equilíbrio, ele tem uma passagem que ele chegou ao nirvana, né? Dizem que é esse momento em que você chega a superar essa vontade de prazer e dor. Quer dizer, ele chega a superar a dualidade, né? Porque quando você sente prazer e sente dor, e você fica buscando o prazer e querendo fugir da dor, quer dizer, isso é o samsara. É essa roda que não para e você fica reencarnando, fazendo as mesmas coisas porque não entende. Aí vem o karma, as noções de dharma, karma, né? E o Buda, ao conhecer essas coisas, mesclar com essa cultura indiana antiga, dos antigos Vedas, né? Ele vem e traz vários ensinamentos. Por isso que passaram a chamar ele de o Tathagata, né? Que era o professor. E ele diz algumas tradições, que ele disse que não se conformaria enquanto ele não visse o último homem entrar no nirvana, ou seja, ele ia ficar esperando para botar a mão nas costas do último, ou seja, enquanto o último não entrasse, ele continuaria a fazer o serviço dele, que era orientar as pessoas para paz, para a libertação, para o caminho do meio, para o caminho do equilíbrio, para que elas pudessem chegar ao nirvana, né? Por isso que eles acreditam em algumas linhagens, né, dos budistas, como o Dalai Lama, que há as reencarnações, né, do Buda. Ele volta e volta e volta de novo. E já era uma história bem antiga, que sempre que o mundo ficava adármico, né, porque o que é o Dharma? É uma lei que rege todo o universo, que impede que o mar avance, que as estrelas caiam sobre nós. Quer dizer, há uma lei que rege as coisas na ordem cósmica.
Então, quando o adharma, né, quando o erro, parece que ele vai predominar no mundo, a espiritualidade manda um avatar. Assim veio Krishna, veio o Buda e Rama e vários outros. É assim que eles acreditam, não sei que é verdade ou não. Mas essa história toda é porque, dentro dessa história dele ensinar, né, porque Cristo é iluminado, né, quer dizer isso. Buda quer dizer também iluminado, em outra língua. E ele vem ensinar isso. Ele ficou muito conhecido, andava pregando aquilo ali, né? Ele meditava e depois fazia uma palestra. Tem uma palestra dele, do jeito que Jesus tem uma passagem muito conhecida que é o Sermão da Montanha, né? Ele também tem um sermão feito numa montanha, muito bonito, muito interessante, até que tem várias passagens para passar, mas o tempo aqui não permite a gente contar. E aí, para você ver onde ele ia e aquela multidão, era um astro, né? Dizer, rapaz, o Buda vai passar por aqui, pronto, aquela cidade, aquele povo todo ia para lá. E o que era que ele era famoso? Porque ele era um cara, primeiro, era um príncipe, deixou de ser. Tinha tudo e deixou de ter. E ele pregava que tinha chegado ao Nirvana e queria ensinar as pessoas, dizendo que era possível para qualquer pessoa ir. Quer dizer, ele tinha uma paz. Ele conseguiu encontrar o que ele não tinha, que era uma paz interna. Que ele não achou nem quando ele tinha uma vida sem nenhuma privação e nem quando ele tinha um máximo de privação. Ele não tinha uma paz, ele tinha um vazio dentro dele, ele achou, então ele ensinava. Então, um dia ele vai para uma cidade. Quando chega lá nessa cidade, uma multidão se reúne. E ele senta, dizem que mais de 300 monges sentaram à frente dele. Ele senta, fecha os olhos e fica em meditação. Horas. E lá todo mundo só fazia chegar e ficava em silêncio. Porque depois da meditação ia chegar a hora que ele ia falar, né? Como o sermão mais conhecido, eu falei de Jesus, foi o Sermão da Montanha, né? O dele era o de Benares. E aí o que acontece? Ele lá sentadinho, 300 pessoas, na cidadezinha que ele foi, tinha um cara que era conhecido por ser um bandido, criador de encrenca, aquele cara que é bom de luta e que ele fica testando o povo, sabe, intifando e tal, para ver se ele humilhava. Ele queria mostrar para todo mundo que ninguém era melhor do que ele. E quando ele soube que o Buda estava lá e que o Buda era um cara totalmente de paz e tranquilo, mas sabendo ele que a origem, porque lá na Índia tem as castas, né? A origem do Buda era a origem de um guerreiro, ele era daquela casta dos kshatriyas, né? Que é a mão, né? A parte de luta, de defesa, né? E ele tinha ganhado a mulher dele numa disputa com vários outros, com arco, com luta, quer dizer, ele era bom de luta. E o cara pensou, poxa, esse cara aqui é um guerreiro, de linhagem, campeão, dizer que abandonou a guerra e que agora está em paz, e eu sou o cara que quero mostrar, se eu der, puxar esse cara e tirar ele do eixo dele, não é isso não? Eu vou ser maior do que ele, porque se ele sair de sério, eu já vou desmascarar ele, porque ele não é um cara de paz. E se ele brigar comigo e eu ganhar ele na briga, eu vou mostrar que ele é fraco de luta, porque eles estão dizendo que ele é o campeão. Ora, ele entrou cheio de ódio, passou no meio dos 300 monges, o Buda sentado lá na frente, com os olhos fechados, meditando, impassível. Ele foi. Aí imagine aí, cada um de vocês, se imagine aí, o Buda, se imagine você, sentadinho, com os olhos fechados, em paz profunda. Ele passou no meio dos 300 monges, foi lá bem pertinho na cara dele, fez, deu uma cuspida bem grande na cara do Buda. Imagine você, bem sentado, e o cara vem, bem limpinho, e dá uma cuspida na sua cara. E você, sendo um cara que está ali, todo mundo devoto por você, 300 monges, que poderiam ir na sua defesa. E olha que muitos monges são bons de luta, até porque uma das técnicas de treino, né, o Kung Fu lento é o Tai Chi Chuan, né? Então eles, imagina aí, o Buda tinha tudo para perder o controle, né? E o cara ia vencer. O Buda nem sabe da existência desse cara nem nada.
cara deu uma cusparada grande no rosto do Buda. Aí você se imagina, se fosse vocês, o que vocês faziam? Hã? Olha, ela é valente, aquela lei de máscara. O que era que ela fazia? Partia para cima. Pois é, pois o Buda, olha a expressão, lentamente ele abriu os olhos, como alguém, imagine, como alguém que é muito educado e alguém chega e chama e ele naturalmente abre os olhos e atende, como quem diz, diga. O Buda tranquilamente, lentamente, abriu os olhos, olhou para o cara, quando viu os monges já estavam querendo levantar, fez só assim com a mão, eles se mantiveram na posição que eles estavam. E o homem ficou olhando para ele com a cara de mal, né? Aí ele só fez perguntar: o que é que vem depois? Bem tranquilo. O olhar dele não tinha raiva, não tinha mágoa, não tinha ódio, não tinha ironia, não tinha nada. Ele olhou naturalmente e disse: o que é que vem depois? O cara estava esperando beber na fonte da raiva no olhar dele, da ironia no olhar dele, do ódio no olhar dele, mas não tinha. Não tinha, dentro do coração dele não tinha nada disso. Bruno, Kelly, André, Simão. E aí, o cara, sabe, ele tremeu, olhou para um lado e para o outro e olhou de novo para dentro do olho do Buda. E o Buda só fez perguntar de novo: o que é que vem depois? Um leve, tranquilo jeito de ser. E o cara ficou tão destreinado, ele não sabia o que fazer, que ele saiu, não fez mais nada. E ele saiu, e o Buda fez o quê? Só fez fechar os olhos e continuou a meditação. No dia seguinte, esse cara chegou lá, se jogou aos pés do Buda, pediu desculpa e pediu que ele fosse seu mestre. E o Buda disse, ele disse: desculpa. Ele disse: pelo quê? Ontem eu vim aqui cuspir na sua cara. Ele disse: foi? Não lembro. Eu cuspi na sua cara. Ele disse: não acredito. Como é que um homem que está aqui de joelho nos meus pés, me chamando de mestre, pedindo que eu ensine a ele o que é a vida, cuspiu na minha cara? Não acredito. O cara novamente ficou. Ele disse: mas mestre, ele disse: mas ontem, bom, ontem, se aconteceu, foi outro homem, porque esse homem que está aqui, com certeza não é um homem violento, não é um homem capaz de cuspir na minha cara. Você é capaz de cuspir na minha cara? Aí ele disse: não. Disse: então pronto, não tenho que perdoar. Esse homem que você está dizendo que veio, que eu não lembro, morreu, ele não existe, acabou. Mas e o senhor me aceita como seu discípulo? É só sentar aí, fecha os olhos, fica aí e pronto. Eu acho a história que mais me marca, porque quantas pessoas eu vejo, ou eu mesmo,
às vezes, quando eu estou em recaída emocional, ficar toda hora trazendo o passado. Quem está deixando esse passado vivo? Quem traz? Ah, é porque você fez isso, você é aquilo. Uma coisa que passou, você está tornando aquilo uma coisa presente. E está adoecendo e sofrendo com isso. E está, provavelmente, irrigando plantas daninhas na sua vida. E se você alimenta coisa ruim na sua vida, o que você acha que vai crescer na sua vida? É a lição que eu acho muito forte. É como quando eu li um filósofo que eu acho assim muito profundo, que chama Jiddu Krishnamurti. Um livro chamado Liberte-se do Passado. E ele dizia que a gente devia viver o presente. Mas é toda hora a gente come uma coisa, é o processo de desejo, como é? Um dia você era pequeno, comeu um sorvete quando estava triste. Ah, o pai lhe deu uma pizza, ele consolado deu um sorvete. Aí você pensa, toda vez que você está triste, lembra de comer sorvete. Aí fica trazendo, a alegria é comer aquele sorvete, aí fica trazendo o passado. E o futuro é projetando o futuro em cima do que você conheceu. No passado você não se dá ao presente. Aí fica uma vida toda hora de futuro, imaginado, querendo fazer o passado renascer, que não renasce. E ele diz uma coisa também muito interessante, que quem fica voltando para o passado para buscar coisa boa, não é isso? É um processo. Você não chega lá e traz só coisa boa. Você traz a coisa boa e o ruim. E diz, a única solução é se libertar do passado. Porque futuro é uma expectativa que você tem de reconstruir o passado na sua cabeça. Então ele diz, olha, a saída é entender esse processo de ficar trazendo isso. Que seja o passado passado. Outro dia eu falando isso, uma pessoa disse assim, Renato, mas eu vou esquecer, é? Digo, não é uma questão de esquecer, obrigado. É uma questão de não ficar usando o passado como lente. Existiu, aliás, fica lá. Eu não preciso ficar dialogando com isso. E aí você vem, mas o tema, Renato, é cólera, e aí? E é o quê? Porque, que eu saiba, depressão é ficar resgatando o passado, ficando triste. Não é isso? Não se perdoa por algo do passado, não conseguiu ser não sei o quê, não fez não sei o quê. E a ansiedade é o quê? Futuro. E o que é o futuro? Se não a projeção que você fica fazendo do passado que você queria ter. É um emaranhado que você está criando. E é lógico que depressão é uma revolta, você não quer fazer mais nada, cólera. E ansiedade é cólera, você não tem paciência para esperar em Deus, esperar que a vida aconteça. Porque um dia tem 24 horas, amanhã tem o tempo dela, à tarde tem o tempo dela, e à noite tem o tempo dela, e depois da noite, vem amanhã de novo e pronto. Primavera, inverno, outono, verão, e assim vai acontecendo. Na mesma ordem, do mesmo jeito. Não adianta querer reordenar isso, inventar essa roda. Não adianta. Mas é o que ele está falando aqui no texto. Ter a humildade de escutar, de ver, de enxergar o que está dentro de si. E dizer, entender, isso não é legal. Se tiver isso, provavelmente consegue reagir, ou melhor falando, agir bem quando passar por problemas na vida. Mas não age. É toda hora trazendo passado. É toda hora trazendo passado. Vai para o psicólogo para ficar repetindo o passado. Passado. Tá bom de morrer. Não quer mais aprender.
todo dia Deus está mandando várias experiências novas para você. Você vendo pessoas capazes de mudar. E pessoas entrando no mesmo bom e velho ciclo de destruição. Qual ciclo que você quer? E aí fica revoltado. Revoltada. Mas é esse jogo. O que ia dar revolta no Buda? O que ia dar cólera nele? Se ele tivesse um super apego ao ego dele. E o que é o ego se não é o passado? Olha, eu passei num concurso, passou no passado. Aí tu imagina, né? A pessoa fica querendo trazer aquele louro toda hora. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele diz, eu não sou isso, eu sou eu no presente. Se eu passei no concurso no passado, já passou, hoje é outra coisa. Hoje eu sou Buda. Pum. Aí você foi príncipe, meu filho, isso foi. Hoje eu sou esse cara aqui que está sentado. Qual é o meu papel? É aqui, sentado. Mas você, não, meu filho, não tem esse. Esse aí é passado. Por quê? O que levaria? Porque eu perguntei às pessoas, a maioria disse assim, que ia logo reagir. Porque quem reage é bicho. Quando eu piso na pata de um cachorro, ele reage e morde. Quem age é o ser humano, equilibrado, que pensa e diz, poxa, eu que pisei na pata do cachorro, não vou matar ele porque ele me mordeu. O que ia levar a ódio? Uma reação ao invés de uma ação, que Buda fez uma ação, não foi uma reação. O que ia levar? É porque esse cara quer me humilhar frente aos outros. Mas os outros têm uma imagem de mim, essa imagem é do passado. Se ele não tem imagem para ninguém de passado, se a pessoa diz, não, mas você é o Buda, por que quem é o Buda? É uma história, não é isso? Que a pessoa tem para conhecer aquele nome. Mas aquela história está na cabeça das pessoas, não está na cabeça dele. Não, só uma pessoa. Simplesmente uma pessoa que chegou ao Nirvana por uma prática. E eu estou ensinando a vocês essa prática. Ponto. Essa prática me leva à paz, me leva ao equilíbrio. Então, se você chega e cospe na minha cara, o presente está me dando mais uma oportunidade de equilíbrio. Você não tem como me humilhar. Me humilhar de quê? A não ser que eu esteja com uma mala sobrecarregada de paz. O que é orgulho? De onde é que você construiu o seu orgulho? De uma imagem construída de passado. É uma lente de passado. Liberte-se do passado. Você não é capaz. Essa semana, hoje eu vi o depoimento de um advogado. Vocês devem ter visto também. De um promotor que atirou e matou um senhor de 70 e poucos anos. Hoje o advogado estava dizendo por que foi. Que em 1978, eles eram meninos, não era assim a história, né? E parece que ele namorava, não sei se é que é a atual esposa, e ele terminou com ela, foi ficar com outra, e ela estava solteira, ficou com um e com outro, e um dos caras que ela ficou foi esse rapaz. E ele ficou lembrando disso. 40 anos depois, o cara foi lá, descobriu onde o outro morava, porque estava na casa do sogro, falaram nesse nome, ele não sabia que esse cara tinha sido um dos que tinha ficado, foi lá e matou o cara. A imagem construída aonde, gente? No passado. Não tem orgulho que não seja alimentado por uma infinidade de memórias e imagens do passado. E é isso que dá cólera. Passado e futuro são passado. Não sei se vocês já tinham visto isso, se vocês concordam, eu não consigo compreender uma definição melhor. Passado e futuro é passado. O presente é essa coisa linda, esse desafio, o diferente. É o presente que dá a capacidade de alguém deixar você e você se reconstruir.
Por quê? Porque você já está naturalmente em plena transformação. Mas se você quiser manter uma história porque é passado e que você fica alimentando com outros passados, você perde o presente. E quando a gente fica trazendo o passado dos pais para a vida da gente? Ou não traz? É isso. Vale a pena, viu? Não sei se alguém já ouviu falar de Krishnamurti e esse livro Liberte-se do Passado. É chocante. Eu acho bom porque esse foi um livro que foi construído de pessoas que assistiam muitas palestras dele e fizeram tipo uma síntese, né, do pensamento dele. Ele falava assim, de inopino. Krishnamurti não fazia discurso, ele não escrevia, o pessoal que pegava as palestras escrevia. Antes do Osho já faziam isso com Krishnamurti, né? Krishnamurti era mais velho. Então quer dizer, a cólera, o orgulho, o ego, é por isso que o Buda dizia, ó, quando o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela, não olha para o dedo do Buda. Repete o nome do livro aí, por favor. Liberte-se do passado. Jiddu Krishnamurti. Tocante. Tocante porque eu leio escrevendo assim, sabe? Eu escrevi tanto nesse livro, porque ele mostra os processos. Eu comecei a ver os processos na minha mente. Ele dizia, ó, você aprenda a olhar o que tem dentro de você. Então, por exemplo, não negue. Se tem inveja, veja a inveja. Não fique escolhendo, porque escolher é passado. Alguém disse para você no passado que isso aqui presta, não presta, e você fica querendo uma parte sua e negando a outra. É o que ele diz. Não volte para o passado, porque você traz o bom e o ruim. E aí a sua vida vai ser colérica. É a lente. Nem vá para o futuro, porque o futuro você está se enganando. É o seu ego querendo reviver o passado. É um processo mental. Eu estava até falando outro dia, eu era tão assim, eu tinha um HD com 40 mil músicas. Meu carro só tocava música que eu queria. Música de onde? Aura, mas quando eu bebia? Aura, mas cara, viu, não é um bebo. 10 vezes a mesma música, para se lembrar de quê? É alimentação passado pura. Aí você deixou? Não. Mas rapaz, quando eu comecei a tentar realmente, honestamente, aplicar isso na minha vida, eu quase não escuto mais música. Nada contra, né, questão de arte, que o pessoal diz assim, o Chico Xavier só escutava música instrumental, não sei o quê. Não cheguei nesse nível não, mas assim, a minha necessidade de ficar escutando aquela música, eu entendi que era um processo que alimentava essa máquina minha de ficar sempre voltando a experiências do passado. Isso me deixava ou triste ou ansioso. Reduzir. Mas impressionante. Quando eu vi, não escutava mais. Aí, eu quisesse me matar, era pegar nesse HD de 40 mil músicas. Aí, depois disso, um dia, quando eu fui... Tinha tanto tempo que eu não mexia, que quando eu fui mexer, tinha queimado. E eu nem chorei. Foi. Outra hora, eu tinha sentido uma dor muito profunda, porque aquilo me acompanhou muitos anos. Muitos anos. Eu me lembro quando falava de relacionamento, tinha uma música, a paz era aquela que repetia, era assim: quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso. Diana, né? Rapaz, aquilo é uma tristeza profunda, né? Tá vendo? E eu ficava voltando aquilo. Não é desmerecendo, não é um problema da música, era um problema de quem? Ana Beatriz. De quem era o problema? Meu! Que usava aquilo como uma fonte de combustível para que eu ficasse voltando para o passado. E a minha vida, ao invés de ser presente, se tornava passado. E aí vem.
Ah, você fez isso, aquilo comigo. Se você não consegue largar esse processo, vá viver com ele. Vá viver com ele. Você só está fazendo mal a quem? A você mesmo. Você vai acabar destruindo o que você tem. Vai destruir. Mas você não quer dizer que destruindo o que você tem, vai destruir a pessoa que você acha que fez alguma coisa com você. Ela vai ficar igual ao Buda. Se ela souber ficar, vai ficar muito bem. Então, é muito forte para mim trabalhar a cólera. Vocês devem ter percebido nesses dias que a gente tem conversado, que eu fico tentando exatamente fazer o que me ensinaram que é um evangelho. O evangelho é para reforma íntima. Eu abro uma folha que vai dizer uma coisa para a minha vida, e eu tenho que falar. Uma vez a pessoa diz assim: Renato, eu não gosto muito quando você fala. O cara me convidava para falar no centro, porque você fala muito da sua vida. Aí na época eu fiquei assim encucado. Hoje eu fico pensando isso, mas se o evangelho é para isso, vou ficar dizendo aqui como vocês devem ser? Eu não posso. Eu tenho que dizer para vocês o que o evangelho é na minha vida, e que eu sei que muita gente tem uma vida parecida com a minha, porque eu li o Krishnamurti. Ele morreu com quase 100 anos. Eu não era nem tal, acho que era pouco tempo de nascido. E o que ele me diz é a mesma minha vida. Então eu posso falar da minha vida dentro do evangelho e ela ser parecida com alguns pontos da vida de cada pessoa aqui. Vê tudo e retende o que é bom, pega o que te serve. É o que o Buda disse. Quando eu falar, Buda falar, olha, apontar para a estrela, olha para a estrela, esquece do Buda. Quando eu estiver falando da minha vida, esquece que é a minha vida e pensa no que serve, que é a sua vida. E pronto. Porque aí a gente está fazendo um trabalho mais real. Nós somos espíritos imperfeitos que estamos tentando ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Nós não somos perfeitos, nós estamos em aperfeiçoamento. E vamos continuar tentando, vamos cair. Eu caí muitas vezes, talvez caia mais, não sei. Eu sei que hoje eu estou fazendo coisas que eu vejo, que outros disseram que fizeram, que foi bom para eles, e eu estou fazendo e está fazendo bem para mim. Ah, o outro não quer, eu não posso. Tem uma coisa que a gente pode ser melhor do que qualquer um. O que é? Sermos nós mesmos. Mas para a gente descobrir quem a gente é, se a gente está tão impregnado de passado, véio. É o que o papai acha, não sei o quê, porque eu tenho que escutar meu pai, meu irmão, a minha irmã faz isso, eu vou fazer, o meu pai. Te liberta, cara. Viva a tua vida. Tem gente que o pai e a mãe já morreu faz tempo, e ele parece que está o pai e a mãe com os olhos em cima dele aqui. Te liberta, rapaz. É uma escolha sua. Ah, você veja o processo. E aí é que eu digo, a cólera está aí. Se você abrir, pode ler o texto, você começa a pensar nisso, você vê o texto com outros olhos, mas porque eu não consigo dizer que não tem isso dentro do texto. Porque cólera, depressão e ansiedade, para mim, tem a ver com esse processo constante de retornar ao passado. Querer retornar ao passado, porque com o passado ninguém volta. Ainda tem isso, é louco, né? Como é que volta para o passado? Volta. Que seja o passado, passado. O Bert Hellinger, que fala sobre constelação familiar, ele diz assim, ó, quando você tiver uma coisa que aconteceu no passado que foi muito ruim, ele diz assim, foi assim porque tinha que ser assim. E acabou a história. Não é assim, né? Marcou muito, uma frase do Bert Hellinger que eu guardo na minha vida inteira. Foi assim porque tinha... Ah, porque minha mãe, porque meu pai, porque... Foi assim porque tinha que ser assim. Vamos para frente. Ah! Para frente. Sem nhenhenhê. Isso ajuda. Isso fortalece.
Isso faz a gente olhar para dentro da gente, separar um bocado de tralha que é só passada. Às vezes a gente vai ficar tão assim que a gente vai ficar, tem uma hora que a gente vai sentir assim doído, sabe, parece que começa, tu sabe o que é assim um tumor que você estoura quando sarja? Começa a estourar coisa na gente, porque começa a limpar, parece que a gente vai ficar louco, mas não vai, parece que a gente vai perder os sonhos, é porque o sonho era passado, aí você limpa tudo isso, aí se encontra, se ama, aí começa a descobrir o que é sonhar de verdade, sonhar botando em prática o sonho. Aí a gente descobre uma nova maneira de viver. Mas tem que ter a mente aberta. Como é que eu faço para libertar minha mente? É o apelido que bota no Krishnamurti, viu? O libertador de mentes, né? Como é que eu liberto minha mente? Liberto do passado. Então, agradecermos a Deus, mais uma semana a gente aqui junto, eu fico muito feliz. O pessoal que quiser acompanhar, eu vou colocar essa gravação, está lá no YouTube, no canal, é só botar Transmutação Renato, tem esses vários evangelhos, né? Quem quiser se inscrever, eu vejo toda semana que a gente fala, a gente coloca lá, eu falo aqui normalmente de domingo lá no Jesus e Sua Doutrina. E na mesma pisada, né? Vim para cá, não para dizer nada para ninguém, mas para dizer para mim mesmo e fazendo comigo refletir para quem se identificar, não é? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. De minha parte, que sou muito grato por crer em Deus, que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. Do dia ao fim, após os seus cuidados, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar, vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus